Salmo 84, você pode abrir aí, por favor? Salmo 84, esse salmo ele inaugura a segunda parte no livro de Salmos, que se encontram os Salmos dos filhos de Coré. Nós estamos estudando aqui nos cultos da noite os cânticos de justiça, a partir dos Salmos dos filhos de Coré. Não todos, exatamente, mas grande parte nós temos estudado aqui. Eles se encontram lá nos capítulos 42 a 49, nós estudamos 43, 46 e o 48, e aqui no Salmo 84, 85, 87 e o 88 também são conhecidos, chamados, intitulados pelos filhos de Coré, conforme a gente tem estudado aqui. Essa era uma comunidade que vivia ao redor de Jerusalém, e é muito expresso assim nos cânticos, na poesia que eles vão desenvolver, o desejo que eles têm por estar na casa de Deus, por estar em Jerusalém, um anseio assim diferente, como alguém que vive com saudade, que vive desejoso, vive com essa ambição maravilhosa de estar mais perto de Deus. E estando mais perto de Deus, ver a justiça de Deus se estabelecer na terra, a partir de Jerusalém até os confins desse mundo, a todas as nações. E assim a gente vai ler o Salmo 84, que cantamos uma parte aqui. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Você pode ler de forma alternada, eu vou ler os ímpares, vocês lerão os pares. Eu vou ler novamente. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, nós, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, por essa poesia linda. Nós lemos aqui no Salmo 84. Linda, mas também muito real. E gente que anseia verdadeiramente pela tua presença. E aí nós te pedimos, Senhor, envolva-nos nessa música. Envolva-nos, Senhor, nessa canção
que vem da Tua Palavra, para que a gente possa não somente ler, entender com a mente, ter informações novas, mas a gente possa aqui interagir de maneira pessoal, viva, espiritual, com o Senhor e com a Tua Palavra, Pai. Dá-nos essa graça, Senhor, aqui hoje à noite, em nome de Jesus, amém. Salmo 84 é um daqueles preferidos de muitos, né? E dos mais conhecidos também. Por causa disso, provavelmente você já deve ter ouvido reflexões, meditações aqui no Salmo 84. Salmo 1, Salmo 23, o Salmo 84, o 139, né? E alguns outros aí, o 131, e alguns outros que se destacam, normalmente são os mais conhecidos na palavra de Deus. Esse salmo, ele é muito parecido na sua temática com os outros que nós estamos trabalhando aqui, mas ele traz algumas expressões muito interessantes aqui no Salmo 84, e que a gente precisa entendê-las para poder interagir com elas nessa música e na linguagem do C.S. Lewis, podermos dançar com Deus. Entrar na dança do Pai, Filho e Espírito. Não na dança do mundo, na dança da carne, ou na dança da poesia e da arte vazia e sem Deus, mas numa dança poética com a palavra, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que está presente aqui hoje à noite. Essa poesia, o Salmo 84, foi escrita por essa comunidade de fé. Não sabemos exatamente a época, alguns arriscam a dizer que na época do rei Davi, e até alguns já disseram que esse salmo fora escrito pelo próprio Davi, mas o título dele já nos leva até os filhos de Coré ou Corá, como você preferir. Alguns dizem que ele está descrito aí na época do rei Davi, porque ele clama a Deus pelo ungido. E geralmente quando essa expressão aparece nos salmos, ele está envolvendo a monarquia de Israel, o governo, a política. E aqui uma coisa que a gente tem visto e aprendido é que os salmos, eles não trazem para a gente apenas informações sobre Deus, mas trazem uma linguagem. E essa linguagem, ela se desenvolve na nossa vida a partir de uma espiritualidade centrada em Deus, centrada na palavra de Deus, mas, dito isto, muito viva, muito vibrante e que alcança e envolve todos os níveis da nossa vida. Como o salmista falou aqui, todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, envolvidos na presença de Deus e envolvidos nessa linguagem, que ora diz para Deus sobre os anseios mais profundos do seu coração, e muitas vezes esses anseios não eram tão bonitos e tão belos como esse que o salmista no 84 falou com a gente. Alguns desejos, ambições eram feios, eram bem reais, bem cruentos até, bem sanguinários muitas vezes, vingativos, mas de gente que está abrindo o coração para Deus, aqui de alguma forma, através dessa linguagem sincera, de alguém que com integridade abre as portas das profundezas da sua alma, possa ser tratado e curado por Deus. Em alguns momentos, os salmistas falam para Deus. Outros momentos, Deus fala para o salmista. Em alguns momentos, o salmista fala para a comunidade de Israel. E o que é interessante é que essas coisas que acontecem na linguagem dos salmos, elas não são independentes, elas não são contraditórias, pelo contrário. Essas coisas, elas acontecem numa intercessão maravilhosa. Elas acontecem numa tríade
que envolve a todas as áreas da vida da gente. Porque é impossível alguém que abre a alma para Deus de maneira real e sincera não conseguir, de alguma forma, ser tratado por Deus. Estou me referindo a gente que já conhece a Deus, que já recebeu a salvação, o Espírito habita em você, você é templo do Espírito Santo. É impossível afirmarmos ou, de alguma forma, advogarmos que temos uma vida de oração maravilhosa com Deus e essa via de oração e de devoção não volta de Deus para você e não repercute nas suas relações humanas, nos seus relacionamentos pessoais e não repercutir também na sociedade que nós vivemos. Os salmistas, eles nos ensinam muito sobre política, muito sobre vida social, muito sobre justiça social. Só que muito diferente de como a gente aprende na universidade, na escola, com os professores, ou nos livros, na televisão, por aí vai. Muito diferente. O salmista nos ensina sobre política, sobre justiça social, sobre relacionamentos, sobre a ótica da vida com Deus, sobre a ótica da espiritualidade. E essa ótica, ela não é vazia em si mesma, pelo contrário, ela é cheia de Deus, porque à medida que o salmista fala com Deus, ou Deus fala com ele, e essa coisa acontece indo e voltando de uma maneira harmônica e poderosa, e de alguma forma repercute na vida das pessoas ao nosso redor, porque muitas vezes estamos amargurados, irados, rancorosos, e quando nós abrimos a alma para Deus e Deus começa a tratar lá dentro do nosso coração, os nossos sentimentos também podem ser redimidos, nossos afetos são transformados. Muda porque quando colocamos a nossa sociedade na presença de Deus e clamamos pela justiça de Deus, podemos descansar em Deus, ver a história de uma maneira maior, de uma narrativa bem maior do que a realidade, e também abrir os olhos e perceber que Deus continua agindo na terra e que Deus, com o seu cuidado e a sua graça, continua sustentando, protegendo e cuidando da vida da gente. Mas o fato é que tanto a política, como a justiça, como os relacionamentos humanos, na linguagem dos salmistas, então na linguagem dos salmos, estão envolvidos num ambiente de devoção. Não estão envolvidos no ambiente acadêmico. Pode ser que lá tenha também, e tem muita graça de Deus, não estou negando isso. Mas estão envolvidos aqui no ambiente de devoção, que não é descrito naquele lugarzinho legal, bonito, confortável, lá no seu quarto, no seu conforto, ou nesse lugar aqui que agora está bem confortável, está bem frio, né, para muita gente, mas não precisa mudar nada, está ótimo. Mas não necessariamente nesses lugares confortáveis da vida da gente. Uma devoção que se manifesta também nas durezas, nas vielas que a gente precisa andar nessa vida, nos apertos, nos tremores que a gente vai passar na vida, nas tempestades, no vale da sombra da morte, ou como o Salmo 84 fala, num lugar bem árido, bem seco, que era chamado Vale de Baca. Nos lugares mais inusitados da vida da gente, Deus pode se revelar. Mas com isso a gente não precisa criar uma imagem de Deus, como se Deus, aquela coisa de pai e mãe, sabe como é? Faz de tudo para, diz ao filho, não pode fazer isso. Mas o filho insiste. E aí você cria um ambiente para que o filho faça aquilo
torcendo para que ele se dê mal. E quando o filho se dá mal, o que é que o pai e a mãe falam? Tá vendo? É ou não é? Hoje eu vi muito meme, brincadeira com as mães, as frases, né, que as mães falam a vida inteira para a gente. Uma delas é essa, né? Tá vendo o que eu avisei? A gente não precisa criar uma imagem de Deus como se Deus estivesse condicionado a esse tipo de ambiente para fazer a gente olhar para Ele. Deus não está sentindo prazer no nosso sofrimento e está jogando com a gente para que a gente possa passar pelo vale árido como se fosse um jogo, como se fosse uma relação de marionetes, de causa e consequência. Não é somente no vale árido que Deus se revela. Os salmistas, aqui no Salmo 84, ele fala sobre a presença de Deus de uma forma tão tremenda e gostosa e contagiante. Mas em muitos outros salmos não relatam para a gente situações ruins. Relatam para a gente situações boas. Falam muito mais sobre a criação de Deus do que sobre a queda. Muito mais sobre os feitos de Deus do que sobre os efeitos do pecado. O problema é que nós, na nossa espiritualidade, estamos mais preocupados com os efeitos do pecado do que com os feitos de Deus. Estamos mais aperreados com as consequências que os pecados trazem na nossa vida e na nossa sociedade do que com as bênçãos que a redenção de Deus traz sobre nós e traz também sobre a nossa comunidade. Estamos mais preocupados com as desgraças e dissoluções humanas e todos os problemas que acontecem na nossa cidade do que com a promessa de que Deus há de completar a obra que Ele começou em nossa vida. E por causa disso nós podemos não somente nós podemos não mais nos desesperar, não mais nos angustiar, não mais viver ansiosos com a nossa vida, com as coisas ao nosso redor, mas fomos libertos por Deus para olhar uma coisa maior, olhar um ato e olhar uma obra muito maior do que aquelas que nós vemos na nossa cidade. Os salmistas fazem isso, e os filhos de Coré se assemelham muito com a gente, porque eles fazem isso como peregrinos, como pessoas que não estão em Jerusalém, como pessoas que estão desejosos por estar lá, como pessoas que estão ainda nesse processo de peregrinação até chegar lá, mas que enquanto estão peregrinando sobre a terra, ao invés de estarem apenas presos às situações da terra, ao invés de estarem apenas resolvendo broncas aqui na terra, ao invés de estar apenas tentando produzir os efeitos do reino de Deus aqui na terra, essa turma, enquanto anda aqui na terra, eles adoram ao Senhor, eles louvam ao Senhor, eles reconhecem os feitos de Deus, e à medida que nós caminhamos em direção a Deus, olhando para Deus, reconhecendo os feitos de Deus, a nossa alma é transformada. O nosso coração é transformado a partir daquilo que nós adoramos aqui na terra. Se nós adoramos a nossa cidade, tenha certeza disso, o que vai encher a nossa alma é somente a nossa cidade. Se nós adoramos a nossa igreja, o que vai encher a nossa alma é somente a nossa igreja. Se nós adoramos alguém ou a nossa própria família, o que mais vai encher a nossa mente e o coração é a nossa casa. E nem sempre a vida social da cidade, o trabalho, a família e a igreja enchem a nossa alma com coisas boas, muitas vezes com coisas ruins. Mas se nós adoramos a Deus, se andamos aqui na terra, percorremos esses caminhos todos, mas olhando para Deus, percebendo os feitos de Deus, a nossa alma é transformada e podemos sim adorar a Deus, podemos sim ver uma fonte jorrando água da vida em situações das mais inusitadas para a vida humana.
como ele fala aqui no Salmo 84. Podemos sim, porque fomos libertos pelo Evangelho de Jesus, para não ficarmos presos às circunstâncias. Paulo diz isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, de que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais o quê? Infelizes de todos os homens. Porque estamos apenas presos aqui. Os filhos de Coré nos ensinam a peregrinar. Os filhos de Coré nos ensinam a peregrinar. Não mais presos aos efeitos do pecado, mas enxergando os feitos de Deus na terra. Os filhos de Coré nos ensinam a caminhar, não mais presos a circunstâncias, a broncas, a problemas que nós enfrentamos aqui, mas esperançosos com a presença de Deus em Sião. Esperançosos com a presença de Deus na Nova Jerusalém. E isso não é discurso vazio. Isso não é consolo vazio. Isso aqui é um discurso de gente que, à medida que caminha e peregrina aqui na terra, é tomado por Deus de uma forma diferente. E ao invés de estar aqui investindo os seus amores nas coisas aqui do mundo, ao invés de estar investindo todo o seu coração e a sua alma na transformação do mundo, na igreja relevante para a nossa sociedade, ao invés de estar aqui investindo o seu coração e a sua alma para barrar os efeitos do pecado na nossa própria carne e na nossa própria família, essa turma aqui, ao redor de Jerusalém, está investindo o seu coração e a sua alma, está investindo o seu ser de forma completa e integral na presença de Deus. Por isso que ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma, diz o quê? Suspira. E ela fica como que sem forças. Ela desfalece pelos átrios do Senhor. Comentarista falando sobre esse texto, aqui no versículo 3, diz que os filhos de Coré ficavam observando os passarinhos que faziam ninhos no templo, lá em Jerusalém. E ele diz assim: o pardal encontrou casa lá. Claudinho, cadê Claudinho? Claudinho tem uma história bonita sobre passarinho, depois pergunte para ele. O pardal encontrou casa. Lá, ele fez o seu ninhozinho lá, na casa de Deus. A andorinha fez lá o seu lugarzinho na casa de Deus. Só que a gente precisa entender que não está falando sobre o templo. A gente podia pegar esse texto e dizer assim: está vendo? Você que está no culto, quando dá um calorzinho, não consegue louvar a Deus. Não está falando sobre o templo. Não está falando sobre o tempo que a gente vai ficar aqui dentro. Ou seja, eu prefiro estar assim, tempos e mais tempos na casa de Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Não está falando sobre preferências a respeito da construção de um templo. Naquela época, em Israel, o templo ele era representativo. E a representação do templo não era para esse templo que nós construímos aqui na rua Santo Elias. A representação daquele templo, que era a morada de Deus, era apenas uma sombra do templo de Deus que habita em nós, do Espírito que veio habitar em nós,
porque Cristo, o próprio Deus, se tornou um de nós e diz que Ele foi para a casa do Pai, preparou morada para nós e tem preparado morada para nós e envolveu a gente, nos envolveu com um Consolador, com o seu Espírito, para que Deus pudesse habitar na terra através da nossa vida. E isso de forma individual, mas que se torna muito mais belo e muito mais profundo, porque isso acontece de forma também comunitária. Deus resolveu habitar em mim, em você, Deus habita em nós, e a presença de Deus na terra se manifesta através da nossa vida. Por isso que a questão do salmista não é somente um desejo para ir à igreja, ou um desejo para preservar um templo, ou preservar uma habitação feita por mãos humanas. Mas o anseio desse salmista é para estar na presença de Deus o tempo inteiro. Fazer como um passarinho que na presença de Deus, veja que Deus habita em nós e se revela através da sua palavra para nós, e se revela através da igreja para nós, e Deus se revela lá no meu trabalho, lá na minha casa, no pequeno grupo, quando estamos comendo na lanchonete com os amigos, Deus está se revelando. Aqui o salmista não está dizendo que é para a gente passar a semana inteira dentro de um templo, pelo contrário, porque o salmista tem também um tom político, e esse tom político é de clamor. Deus, abençoa o teu ungido, ouve o nosso clamor, contempla a nossa situação aqui na terra, nos abençoa, Senhor. Não é para passar o dia inteiro dentro de um templo, mas é de alguém que, tão tomado pela presença de Deus, vive na terra, em todos os setores e em todos os momentos, na presença de Deus. Com os pés na terra, mas com o coração no céu. Com a vida se desenvolvendo aqui, mas com a mente sendo tomada mais e mais por um afeto profundo pela presença de Deus. Ele continua dizendo que os que habitam na casa do Senhor são completos, eles são plenos, eles são bem-aventurados e eles são felizes. E são felizes não por causa de um sentimento vazio. Ele continua falando que eles são felizes porque as forças se renovam em Deus. Ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Porque esse coração, quando passa pelo vale árido, difícil, encontra ali fontes a jorrar, para trazer vida e paz à terra. Veja aqui como uma coisa é interessante. A gente precisa aprender demais isso, demais. Quais são as coisas que tiram a sua paz, irmão? Quais são as coisas que perturbam sua mente? Que de repente você está aqui no culto, mas não consegue desconectar o coração. Quais são as coisas que fazem a vida da gente, de alguma forma, mexer profundamente? Essas coisas são reais, são relevantes. Elas têm o seu espaço. O que nós precisamos aprender é que as nossas forças não se renovam quando essas coisas são resolvidas. Está desempregado e arrumou um novo emprego. Está liso. Está sem dinheiro. Está precisando. De repente o dinheiro apareceu, você está feliz da vida. Está sem roupa. Está chegando aí o Natal e o Ano Novo e você não comprou a sua roupa de final de ano. Você está triste. Seus filhos estão lá esperando a roupinha do final do ano e você não tem como dar a ele. De repente, alguém chama vocês: vamos ali
na Catan comprar umas roupinhas, na Tropical, você sai com aquelas sacolinhas para pegar o seu ônibus, feliz da vida, porque não tinha e agora tem. Não tinha uma casa boa e agora tem. Não tinha um relacionamento e agora tem. Não tinha uma coisa e agora tem. O salmista está falando de gente que anseia tanto pela presença de Deus, que renova as suas forças, não quando os problemas são resolvidos, mas renova as suas forças no vale árido. Um lugar que é desconhecido na Bíblia. É um lugar que é real, um vale de Baca. Dizem que é um lugar que ficava no caminho que os filhos de Coré percorriam até Jerusalém. E à medida que eles passavam por aquela região árida, seca, sem vida, sem expressão nenhuma, eles, vendo aquela região e aquela situação, colocam aquela história dentro de uma poesia para Deus, dentro de uma música para Deus, dizendo que mesmo quando passamos por aquela situação de aridez, de sequidão, de deserto, ali uma fonte nasce. E essa fonte não é uma fonte de dinheiro, não é uma fonte de cobiça, não é uma fonte de desejos, não é uma fonte de amores vazios, não é uma fonte de entretenimento e arte sem Deus, não é uma fonte de cultura para que de alguma forma aliene a sua mente e você possa ter um refrescar na alma, porque assistiu uma coisa, participou de uma festa. Aquela fonte que jorra do vale árido é uma fonte de água viva, que faz com que a nossa alma se fortaleça mais e mais, em lugares e situações mais inusitadas possíveis, porque paramos de olhar para o vale, paramos de olhar para a dureza da vida, paramos de olhar para as consequências do pecado na nossa vida, na nossa sociedade, e começamos a olhar para Deus com esperança, não como alguém que está sendo derrotado, vitimizado pelo sistema, pelas situações ao redor, mas como alguém que está olhando para Deus. E porque olha para Deus, há o prazer, há uma plenitude, há uma ambição que é muito diferente de uma ambição qualquer por uma situação resolvida aqui na terra. Muito diferente de uma ambição por uma família, de uma ambição por um emprego, por uma vida melhor quando se aposentar. Muito diferente de qualquer ou quaisquer dessas ambições e desses muitos amores que nós nos envolvemos aqui na terra. Porque a medida, ou melhor, a nossa alma, ela é transformada à medida que nós adoramos. E eu ainda digo mais. Tem muita gente hoje em dia adorando ao sofrimento. Tem muita gente hoje em dia vivendo uma vida cristã pesada, dura, sem nem mesmo estar no vale árido, sem nem mesmo ter passado nunca por um deserto, sem nem mesmo ter experimentado o vale de Baca na sua vida, mas ama o sofrimento, porque o sofrimento traz relevância, o sofrimento muitas vezes traz até dinheiro para muitos, o discurso do sofrimento traz valor na sociedade, traz atenção, você está sendo ouvido, você está sendo ajudado, você está em evidência. O sofrimento muitas vezes engana a nossa alma e se torna um ídolo na nossa vida. O salmista não está falando para ficarmos rodeando o vale de Baca, como se lá fosse uma fonte de atenção, uma fonte de prazer, uma fonte de cobiça, uma fonte de ídolos. Mas o salmista diz que mesmo no vale de Baca, mesmo na solidão, na dureza da vida, Deus faz brotar uma fonte. E essa fonte não diz respeito aos efeitos do pecado, não diz respeito às durezas da vida, mas diz respeito aos feitos de Deus, à redenção de Deus, à consumação dos séculos, a uma nova e viva esperança que pode fazer brotar dentro do nosso coração, mesmo em situações das mais
inusitadas possíveis. E à medida que isso acontece, o Vale de Baca está lá naquele lugar. Mas à medida que isso acontece, mesmo as circunstâncias, o deserto e a aridez estando lá, nós somos renovados em Deus. E continuamos a peregrinar. Paramos de ficar rodando em torno de um problema, rodando em ciclos viciosos da nossa alma, rodando em pecados ocultos lá dentro do nosso coração, rodando na arte, na música e na poesia desse mundo vazio e sem Deus. E passamos a continuar a nossa jornada, a nossa peregrinação em direção a Jerusalém, a Sião, a presença de Deus. Tantos cristãos, irmãos, talvez até nós aqui hoje, ou eu, que vivem uma vida cristã rodando em torno de si mesmo, em torno da igreja, em torno das coisas de Deus, e não consegue caminhar, crescer, peregrinar, ter a alma tocada e movida pela presença de Deus, pelo prazer de Deus, para continuar caminhando, prosseguindo para o alvo. Porque a vida cristã, ela não é relatada para a gente na Bíblia como uma coisa estática, mas como uma coisa progressiva, como uma coisa que vai se desenvolvendo rumo à maturidade, ao conhecimento de Deus. Ela vai acontecendo numa dinâmica que os salmistas colocam para a gente de uma forma muito especial. Coração aberto para Deus, Deus se revelando na história, na minha vida, me fazendo olhar a vida e a história de uma maneira bem diferente. Não mais com o discurso do Vale de Baca, do sofrimento e da aridez, mas com o discurso de alguém que está ansiando pelos átrios, tabernáculos, habitação, Sião, casa de Deus, templo de Deus, tantas expressões que ele vai usando aqui, mas que na verdade revela a mesma coisa. E muitas vezes, aquela fonte que se abre no vale, no deserto, também transforma o deserto. Aquela fonte que se abre, muitas vezes, traz água e vida onde não tinha mais esperança que houvesse. Os salmistas, quando estavam olhando para Deus, esperançosos pela revelação, pela presença de Deus, eles conseguem ver o que os homens não conseguiam ver. Conseguem ver o que muitas vezes nem mesmo o nosso coração consegue ver. Consegue ver um vale deserto e árido, cheio de águas, de bênçãos, de graça, de manifestação de Deus. Por isso que a vida cristã, baseada na palavra, ela é muito mais cheia de bênçãos do que de problemas. Ela é muito mais cheia de conexões do que de coisas perdidas e desconectadas na vida da gente. A vida cristã é muito mais cheia de transformações, de abundância, do que de escassez, de tristeza e de sofrimento. Porque a vida cristã, na comunidade de fé, faz com que a nossa alma ela funcione de uma maneira diferente. Não mais presa às circunstâncias, não mais rodando num ciclo vicioso, terrível na própria alma, mas nos coloca num movimento diferente. Esse movimento de peregrinação de alguém que está olhando para Deus. Mas à medida que olha para Deus, não se desconecta completamente do mundo. À medida que olha para Deus, não fica estabelecendo separações assim do tipo,
essa é a minha vida espiritual, essa é a minha vida carnal, é aqui do mundo. Mas à medida que olha para Deus, consegue clamar a Deus para que Deus se revele na história e na terra. À medida que anda e caminha para Deus, consegue clamar para que as situações ao nosso redor sejam também tocadas por Deus. É quando o salmista usa imperativos. Os imperativos que ele usa é em oração, em clamor a Deus. Ele diz: olha, Senhor, olha para nós, Tu és o nosso escudo. Veja aí o versículo 9. E ele diz: contempla a nossa situação, contempla lá o rosto do Teu ungido. Nós não sabemos o momento exato. Alguns dizem que esse salmo foi escrito quando Davi perdeu o trono para o seu filho Absalão. Absalão usurpou o trono. Mas a Bíblia não diz exatamente o que é. O fato é que situações terríveis aconteciam naquela época e acontecem hoje também na nossa cidade e no nosso país. Terríveis. Mas ao invés de ficarmos ali rodando naquelas situações, conjecturando a respeito de soluções humanas que seria melhor para a nossa igreja, para a economia, para a política, o salmista está na presença de Deus, dizendo: Deus, contempla a nossa vida, contempla o rei, abençoa a nossa terra. À medida que se envolve, ou que envolve a alma e todo o ser na presença de Deus, ele também está olhando ao seu redor e clamando para que essa harmonia de uma espiritualidade centrada em Deus e que peregrina em direção a Jerusalém, possa também alcançar a terra ao seu redor. Alcançar o nosso vizinho, alcançar a nossa comunidade de fé, a nossa igreja, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso trabalho, alcançar todos os processos que nós estamos envolvidos. Não é de alguém que está egoísta, tão egocêntrico que usa a presença de Deus apenas para se autossatisfazer, para se encher de, muitas vezes, orgulho, arrogância, porque é crente, porque é salvo, porque é cheio de Deus, porque é cheio do Espírito. Mas alguém que clama a Deus, dizendo: Senhor, que essa presença invada a terra, que essa presença de Deus traga soluções para a nossa terra, que essa presença de Deus invada a nossa comunidade, sejamos todos, de alguma forma, tomados por Deus, transformados por Deus. Ele diz: Senhor, contempla, abençoa, nós precisamos de Ti, pois um dia nos Teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Veja que expressão maravilhosa. Como eu já falei no início, não é de alguém que está querendo passar o dia dentro do templo da igreja, mas de alguém que prefere a presença de Deus do que as tendas da perversidade. Prefere a poesia de Deus do que as tendas poéticas e musicais da nossa sociedade. Prefere a presença de Deus às tendas eletrônicas, artificiais, mecânicas, ilusórias da nossa sociedade. Preferem a presença de Deus a qualquer coisa que a cultura e a sociedade possam produzir para a gente. Eu prefiro estar na casa de Deus, à porta da casa do meu Deus. A expressão aqui é de um lugar mais humilde e mais simples da casa de Deus. A porta. Gente que ficava à porta da casa de Deus era gente que precisava de ajuda. Aqui é a posição mais simples e mais humilde.
Ele diz: eu prefiro estar à porta, às margens, talvez até como com um traje de mendigo, de alguém que está ali pedindo ajuda, como aquele que estava em Jerusalém, como fala lá em Atos, no capítulo 3. Eu prefiro estar ali, a permanecer festejando a cultura desse mundo, a permanecer rodeando ou circulando em torno do meu próprio coração, a permanecer ali no Vale de Baca como se ele fosse nele mesmo o sofrimento, uma fonte de vida e uma fonte de atenção para a minha alma. Eu prefiro permanecer lá na porta a estar em qualquer lugar da nossa vida, da nossa história. Eugene Peterson tem uma tradução parafraseada da Bíblia, chamada A Mensagem. Eu cito como uma paráfrase. E acho que dessa Bíblia, A Mensagem, acho que o Eugene Peterson foi mais feliz foi justamente nos Salmos. E parece, muitas vezes ele consegue captar a ideia e fazer a gente ver a imagem do que o salmista está falando. Foi traduzida do hebraico, do original, mas de uma linguagem bem contemporânea. E quando ele fala sobre esses últimos versículos, ele diz exatamente o seguinte: um dia passado em tua casa, neste lindo lugar de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas desse mundo. Eu prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus a ser honrado no palácio do pecado. O Eterno é todo luz, governo, soberania. Ele é generoso e glorioso. Ele não pressiona seus companheiros de viagem. Com o Senhor dos exércitos de anjos, a travessia é tranquila. Porque feliz o homem que em ti confia. O que mais entristece o nosso coração é porque diante de uma presença bela e tão maravilhosa, nós ainda preferimos as tendas do pecado. Diante de um prazer inigualável, incomensurável, nós ainda preferimos os lugares mais escusos da nossa alma, mais perdidos. Diante de uma fonte que transforma o vale árido em um grande manancial, coberto de águas. A primeira chuva já cobriu tudo aquilo. Nós preferimos viver na sequidão do pecado que adoece a nossa alma. E no Salmo 32 diz que faz até mesmo doer os nossos ossos. O salmista diz: eu prefiro estar na tua presença, mesmo que seja na posição mais humilde que seja, a permanecer nas tendas do pecado. Prefiro a tua poesia, a música de Deus, a arte de Deus, a justiça de Deus, a qualquer outra dessas expressões que venham de um mundo vazio e sem Deus. Porque não é feliz quem vive na mesa lá dos escarnecedores, no caminho dos ímpios, pecadores. Não é feliz quem vive ao redor dessas coisas. O salmista diz que é feliz, é bem-aventurado aquele que confia em Deus, em que as forças são renovadas em Deus, aquele que anda, peregrina e caminha aqui na terra, desejoso pela presença
de Deus. Interessante porque o salmo poderia terminar bem pesado. Terminar assim: o que é que você está fazendo da sua vida? Ou como Isaías 55 fala, né? Por que você está gastando dinheiro com aquilo que não é pão? Gastando o seu suor, a sua energia toda com aquilo que não alimenta. Mas o salmista, mesmo dizendo que prefere estar à porta a permanecer nas tendas do pecado, ao invés dele terminar o salmo com um tom bem pesado e duro, tratando sobre o pecado e os efeitos dele na nossa mente e na nossa sociedade, ele termina olhando para Deus. Ele diz: não vale a pena, não vale a pena secar a alma ou gastar toda a sua energia naquilo que não satisfaz. Porque Deus, Ele é sol, Ele é escudo. Deus é quem ilumina as regiões mais profundas da nossa alma com a sua presença. À medida que deixamos de nos preocupar tanto com os efeitos do pecado na nossa vida e na nossa sociedade, passamos a olhar para Deus, e olhando para Deus, passamos a caminhar como forasteiros aqui na terra, esperançosos pela Nova Jerusalém. Deus ilumina e esquenta a nossa alma. Ele é o nosso escudo. O Senhor derrama sobre nós da sua graça, aquela mesma que alcançou Noé, lá em Gênesis capítulo 6. Essa mesma que alcançou o seu coração e o meu, no dia da nossa conversão. O Senhor dá graça. Essa graça, ela é abundante, ela é superabundante. O Senhor continua dando graça. O Senhor continua transmitindo para nós a sua glória. E não é uma coisa etérea, uma coisa que a gente não consegue tocar, mas uma presença que nos envolve. É a presença de Deus. Ele continua transmitindo para nós dessa glória que faz com que todas as coisas ao nosso redor percam o seu valor, se tornem opacas, sem vida, sem brilho, por causa da glória de Deus e dessa luz que vem do trono de Deus, ilumina a nossa alma, traz vida por onde passa. Ele termina dizendo que o Senhor não nega nenhum bem aos retos de coração. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, nos envolve uma série de perguntas. E essas perguntas, elas já estão ali respondidas em todo o capítulo 8 de Romanos. A partir do verso 31 ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz assim: aquele que não poupou ao seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente, juntamente com ele, todas as coisas? Se Deus não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará de forma graciosa, juntamente com Cristo, todas as coisas? O salmista termina dizendo que Deus não nega nenhum bem aos retos de coração. Porque o Senhor dos exércitos, melhor dizendo, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia no Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Feliz o homem que confia em ti. Feliz aquele que tem o seu coração, os caminhos do seu coração aplanados, corrigidos, restaurados em Deus. Feliz o homem que confia no Senhor. Vamos orar? Você pode fechar os olhos. Deus, como nós precisamos de Ti, Pai.
Nosso coração é tão enganoso, a nossa carne é fraca. Nós gastamos horas e horas em pé, pulando, gastando a nossa energia, nossa mente e o coração se desgastando profundamente nas tendas da perversidade. E não conseguimos encontrar o prazer da Tua presença. Ó Deus, nós só podemos clamar a Ti, tenha misericórdia de nós, Senhor. Para que a Tua presença, Senhor, seja o nosso maior prazer. A nossa fonte de delícia seja o Senhor. A nossa fonte de satisfação seja o Senhor. A nossa fonte de forças e de alegria seja o Senhor. A nossa fonte de vitalidade, vigor, a viver nessa terra, seja o Senhor, a Tua presença. Ó Deus, Tu és o nosso escudo, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa luz, é o nosso prazer, prazer maior. Deus, se há pessoas aqui passando pelo vale árido, faz brotar um manancial. Faz nascer, Senhor, algo novo, mover diferente do Senhor. Um consolo, uma paz que excede a todo entendimento, e uma alegria para que a gente possa olhar para o Senhor e caminhar. Pai, se há pessoas aqui tão apáticas, frias espiritualmente, que não conseguem caminhar na Tua direção, estão arrodeando e arrodeando em torno de si mesmo, em torno dos prazeres desse mundo, e até mesmo do sofrimento. Eu te peço, liberta-nos desse ciclo miserável que o pecado traz na nossa alma e na nossa vida, e nos conduz nesse movimento ao Teu altar, à Tua presença, de uma maneira forte, impactante, de maneira que a gente não consiga nem se desviar para a direita ou para a esquerda, mas o coração seja tomado pelo amor e anseio pela Tua presença, porque o Senhor dá voluntariamente, o Senhor derrama, concede graça, transmite glória ao nosso coração, e nenhum bem o Senhor sonega aos retos de coração, aos justos, àqueles que têm a marca do sangue de Jesus na sua alma. Louvado seja o Teu nome. Queremos bendizer o Teu santo nome, Te adorar, e à medida que Te adoramos, ser a nossa alma transformada pelo Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Purifica-nos por completo. Dá-nos uma semana de bênção, de graça do Senhor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.